Oi, minha gente, boa tarde, tudo bom? Então, estamos reunidos aqui hoje, que é dia 8 de junho, e com isso a gente vai hoje falar sobre um tema. Espero que, antes de mais nada, né, espero que a prova tenha sido boa e que vocês tenham estado bem, tanto na avaliação diagnóstica, quanto como também na formativa, que foi semana passada. E agora a gente está quase completando nosso primeiro semestre. Por incrível que pareça, passou bem rapidinho, né? E aí, nesse primeiro semestre, a gente tem aula até a primeira semana de julho, para ser mais preciso. E temos 2 semanas de recesso. Até que a gente recomece na última semana de julho, a primeira de agosto, porque tem reunião dos pais logo na última semana, né? Então, acho que no dia de matemática mesmo, vai ser reunião dos pais, a gente não vai ter acesso. Então, hoje a gente vai trabalhar com um tema que é super legal, que é uma relação que existe entre os ângulos e as circunferências, né? A gente vai dar algumas ideias mais gerais e das relações que acontecem com os ângulos dentro da circunferência. Para isso, deixa eu compartilhar algo com vocês aqui nossa tela de hoje. Vou aqui um pouquinho o formato. Pronto. Então, hoje, estamos aqui na aula do dia 8 de junho, falando sobre ângulo e circunferência. E para isso a gente pode utilizar ferramentas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma ferramenta que quem estiver vendo no celular e o celular tiver um pouquinho de memória, até porque não é muito pesado, é um aplicativo super legal, dá para baixar o aplicativo, muito bom, muito útil. Quando a gente está no computador, a gente consegue acessar de forma rápida. E o melhor de tudo, ele é gratuito, né? Além de ser muito bom, ele é gratuito, dá sempre a gente utilizar para fazer muitas e muitas contas. Dá para usar na álgebra e na geometria, que foi o pontapé inicial, dá para a gente usar bastante mesmo, né? Que é o GeoGebra. Vou até escrever aqui para vocês, até procurarem depois na internet. A gente vai usar um pouquinho o GeoGebra hoje. Em que consiste o GeoGebra? É um aplicativo, um software livre, na verdade, né? Na época que ele foi criado, a gente não tinha expansão muito grande a respeito dessas questões de aplicativo para celular, para smartphone, mas a gente quando acessava o computador, a gente conseguia baixar o programa e dá para mexer até nele mesmo sem precisar da internet, dá para mexer com ele como a gente chama offline, né? Sem precisar estar conectado à internet. E ele é muito bom por conta disso, né? Existiam alguns softwares antes, na época que eu estudava mesmo, que eu estava fazendo a graduação, a gente tinha o Cabri, né? Inclusive o Cabri desenvolvido por alguns professores da Universidade Federal de Pernambuco, professor Franklin Bellman e alguns outros colegas. E só que o grande impacto do Cabri naquela época é que era uma ferramenta paga. E estudante a gente sabe como é, né? Tudo liso. Então, era uma ferramenta cara, né? E que a gente não conseguia ter muito acesso. A gente conseguia acessar na universidade com alguns, quando estava liberado no laboratório,
e tudo mais. Mas não era tão fácil. E até que depois de algum tempo, na onda dos softwares livres, né, de domínio livre, a gente acabou conhecendo o GeoGebra, que se apresentava ali como uma alternativa. O GeoGebra acabou ganhando muito espaço, justamente por ser gratuito, e também por conta da facilidade de movimentação e por ser livre, muita gente se interessou em aperfeiçoá-lo. Hoje a gente tem uma versão até em 3D, consegue construir objetos em 3 dimensões. Então, é muito fácil, porque a gente quer fazer um gráfico, a gente fazer todas as construções geométricas, e é um pouquinho do que a gente vai fazer hoje aqui, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso para que fique fácil. Fique fácil para vocês também fazerem em casa, né? Para treinar em casa. O que é que acontece? Vamos lá. Aqui. Colocar no Google. Quando a gente abre o Google e a gente coloca GeoGebra, vai aparecer algumas opções. Clássico, gráfico, calculadora 3D, dá para baixar os aplicativos, e tem uma versão aqui que é online. A gente pode colocar assim, o GeoGebra online. O clássico. Pronto. E ele abre aqui, ó, aí ele vem com as ferramentas aqui do lado. Isso aqui é para fazer gráficos, para trabalhar com geometria, folha 3D, programação, folha de cálculo, probabilidade também dá para usar, e dá para baixar aqui já facinho, tá bom? Então a gente vai usar para geometria, né? Então a gente tem aqui, ó, uma página bem livre, e aqui em cima a gente tem um monte de ferramenta, né? Dizer assim, em que a gente pode usar. Nessa setinha aqui, ó, a gente pode mover, tem a função a mão livre, desenhar a função, e tem a caneta para escrever. A gente aqui, nessa função aqui, tem como desenhar um ponto no objeto, saber a localização dele e tudo mais, ligar e desligar o ponto, ou seja, é uma função de movimentação, a interseção entre dois objetos, o ponto que ele vai calcular, o ponto médio, ou centro, dado 2 pontos, a gente saber onde é que está o ponto que fica entre aqueles dois originais, um número complexo, os extremos, quando a gente tem uma função, identificar qual é o máximo e o mínimo, que a gente chama, as raízes, que quando a gente fala de equação de segundo grau e depois de funções, enfim, a gente consegue ver em que momentos o gráfico vai intersectar o eixo das abscissas no plano cartesiano. Isso é mais para frente, é para o terceiro bimestre que a gente vai trabalhar com isso. E a gente tem condição de desenhar uma reta a partir de 2 pontos, um segmento de reta, que é usando 2 pontos também, um segmento de reta usando um ponto e o comprimento dele, né? A gente especificar o comprimento e o ponto, e a gente consegue determinar esse segmento de reta. Uma semi-reta, que é quando a gente tem um início, mas não tem um fim, a partir de 2 pontos. Uma linha poligonal, né? Quando a gente determina alguns pontos, a gente consegue ver por onde eles se cruzam. Um vetor, origem, então, dada a intensidade, a direção e o sentido. Um vetor aplicado num ponto. Aí ainda tem aqui reta perpendicular, que é quando elas cruzam, mas uma está totalmente na vertical e outra totalmente na horizontal, né? Existe um ângulos de 90 graus que se formam ali, ângulos retos. Também tem a ferramenta de reta paralela, dado uma reta, a gente conseguir desenhar uma ou mais retas que tem a mesma distância entre elas e a original. A mediatriz, que é a reta que passa por aquele ponto do meio, tá certo? Dados 2 pontos, a gente tem um valor aqui, e essa reta aqui,
que vai passar entre esses dois pontos, você vai ter sempre a mesma distância dada a referência. A bissetrística, quando tem um ponto comum, é que corta o ângulo na metade. Dá para desenhar umas coisas aqui bem legais, reta tangente, reta polar, reta de regressão linear, lugar geométrico. Tem as funções aqui de desenhar polígonos, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, e assim por diante. Esses polígonos podem ser feitos à mão livre ou podem ser regulares com polígonos rígidos ou semideformável, enfim. Na circunferência, a gente consegue determinar a circunferência dado o centro e o ponto, dado o centro e o raio. A gente pode usar uma função como um compasso, pode desenhar a circunferência dados 3 pontos, pode desenhar a semicircunferência a partir de 2 pontos, um arco circular dado o centro e 2 pontos, um arco circular usando 3 centros, 3 pontos, um setor circular utilizando o centro e 2 pontos, setor semicircular usando 3 pontos, e aí outras figuras como elipse, hipérbole, parábola, cônicas. O ângulo, a gente consegue desenhar um ângulo, tá certo? Um ângulo com uma dada amplitude, a gente determinar 2 pontos, que vão ser uma reta ali de referência, e eu determinar a abertura daquele ângulo, o que a gente chama de amplitude. Ele vai desenhar exatamente como é que vai se comportar. Dá para calcular a distância, o comprimento, a área, o declive, criar uma lista, relacionar, saber a relação entre os objetos, se eles são iguais, maior, menor, diferente, um inspetor de funções, algumas observações, algumas ações que a gente pode fazer dados pontos, retas e circunferências, etc. Um seletor, isso aqui já são botões mais avançados que dá para fazer animação e tudo mais com esse programa aqui. Dá para fazer jogos, enfim. Arrastar a folha gráfica, ampliar, reduzir, mostrar, esconder um objeto e assim por diante. Então, a gente não vai usar todas essas ferramentas hoje que eu estou apresentando para vocês, a gente vai apresentar aquilo que a gente precisa para poder entender o nosso assunto. Como a gente vai falar de ângulo e de circunferência, hoje a gente vai se focar em 2 ferramentas nisso, né? A gente vai focar na ferramenta ângulo e vai focar na ferramenta circunferência. Na ferramenta ângulo, primeiro, eu acho que eu vou até começar ao contrário. Eu vou começar com circunferência. O que é uma circunferência? Para quem não sabe, dado um ponto A, aqui nesse caso da gente, um ponto A, e um outro ponto, tá certo? Uma circunferência é uma figura em que não importa a distância, não importa o ponto que esteja sobre essa linha daqui, a distância sempre vai ser exatamente igual com relação a esse pontinho do meio, a esse A, tá certo? Esse A é o centro dessa figura circular. E o centro, a gente chama de centro mesmo, tá bom? Então, o ponto A é o centro dessa figura circular, e essa figura circular é o que a gente chama de circunferência. Professor, tem uma diferença entre circunferência e círculo? Sim, tem. Tem diferença. O que é que acontece? Na circunferência, a gente tem, vamos imaginar que seja a roda da bicicleta, certo? O pneu. É o que está ali na borda. Todo o espaço que tem dentro dele é o círculo, tá bom? Então, circunferência é só aquele caminho ali que dá o contorno. Já o círculo é tudo que tem no meio, bom? Numa pizza, a bordinha da pizza vai ser a circunferência e toda aquela parte recheada que vai ficar ali no meio é o círculo, tá bom? Então, a gente tem essa circunferência aqui. Percebam o seguinte, quanto mais eu me aproximo do ponto A, menor a circunferência. Quanto mais eu me afasto, maior a circunferência. Essa é uma forma de desenhar, tá certo? Percebam que eu posso colocar para lá e para cá, e que esse ponto aqui, eu posso criar a partir dele já vai entender como sendo uma circunferência dentro de outra circunferência. Tá vendo? Enfim. Então, isso daí é
é o que a gente chama de desenhar uma circunferência a partir de um ponto e uma distância entre que a gente vai cravar. Outra forma é um centro e o ponto. Outra forma é o centro e o raio, tá bom? Então, eu especifico aqui a circunferência. Deixa eu apagar aqui. Pronto, eu vou botar aqui do lado. Agora eu vou fazer uma circunferência a partir do centro e do raio. Então, opa. Então, dado aqui 2 pontos, vou fazer um segmento de reta. Pá, pá. Vou desenhar aqui, ó. Pegar aqui, segmento de reta, com 2 pontos. Pronto. E a circunferência eu vou dar a partir do centro e do raio. O que é o raio, professor? A gente tem um centro C e tem a distância de C até esse D. Esse D aí, ele vai fazer, ele é parte da circunferência. Então, onde esse D estiver dentro dessa linhazinha, vai ser sempre a mesma distância com relação ao centro. Então, se esse D ele vir para cá, ó, se ele vir para cá, se ele vir para cá, ou se ele vir para cá, ou se ele vir para cá, enfim. Dada esse centro e esse raio, a gente consegue determinar também uma circunferência. Então, duas formas da gente de nós desenharmos essa circunferência, utilizando os pontos ou utilizando o ponto, que é o ponto centro, o que a gente chama de centro, e um ponto da circunferência, ou o centro da circunferência e o raio dessa circunferência, que é a distância que existe do centro até a bordinha. Por isso que na bicicleta, tá bom? Lá no pneu da bicicleta, lá na roda da bicicleta, cada uma daquelas lasquinhas lá de alumínio, de aço, a gente chama de raio, o raio da bicicleta. E aí é que está a diferença da gente ter bicicletas de tamanho diferentes, né? Então, o tamanho da bicicleta ele é classificado de acordo com o tamanho daquele raio do pneu. Então, a gente tem bicicletas aro 12, aro 16, aro 24. E aí são a classificação dessas bicicletas, tamanhos de bicicleta. Então, a gente tem várias aqui, ó. Aro 29, qual o tamanho ideal? Aí tem aro 15, 17, 19, 21, 13,5, 17, 19, 21. Enfim, dá para você ver aqui qual o tamanho dessa bicicleta, tá certo? E aqui, tamanho da bike, ó. Certo? Qual o tamanho ideal. Então, isso aí é baseado no raio da bicicleta, tá certo? E pronto. Então, a gente já definiu o que é circunferência, a gente sabe o que é o centro da circunferência, sabe que a distância que existe entre qualquer ponto dessa circunferência e o centro, a distância sempre vai ser igual. Essa distância a gente chama de raio. Ótimos inícios para a gente. Segunda coisa que a gente vai precisar aqui. Deixa eu ver aqui. Puxar para aqui para o lado. Opa. A gente tem aqui uma circunferência. E aí o segundo conceito que a gente vai precisar trabalhar, né? É o conceito de ângulo. E o que é ângulo? Ângulo não tem uma definição certa, mas fixa, uma única definição. Mas a ideia de ângulo é o espaço que existe entre... Eita. Pronto. A ideia de ângulo é que a gente tem uma circunferência. Opa.
Vou desenhar com essa ferramenta aqui, é melhor. Pronto. Eu quero um ângulo 45 no sentido anti-horário. Pronto. Ele está tão pequenininho. Vamos lá. Vou pegar aqui um segmento de reta. Pronto. Dadas duas retas ou duas semi-retas, a gente vai ter aqui entre essas duas semi-retas que ela em algum momento elas concorrem entre si, ou seja, elas se tocam, elas se intersectam. Então, existe um ponto em comum, tá certo? E aí, o espaço que existe, todo esse espaço aqui que existe, entre essas duas retas ou semi-retas, ou dois segmentos de retas que existe, todo esse espaço aqui, ó, tá certo? Ele é chamado de ângulo, tá bom? O espaço que existe entre essas duas retas, segmentos de retas, semi-retas, que tem um único ponto comum. Nesse caso aqui é o ponto F, tá certo? Então, a gente tem aqui G e E. Como é que a gente escreve o ângulo que é determinado por E, F e G? A gente escreve da seguinte forma. Ou a gente escreve assim, ó, chamando de F, e chapeuzinho, ou colocando o chapeuzinho assim em cima, ou a gente escreve E, F, G. Opa. F e G. Tá bom? De forma que o F fique ali em frente, ou seja, é determinado por 3 pontos, mas o F é o vértice ali do ângulo E. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, do mesmo jeito que a gente tem um espaço aqui dentro deles, a gente pode olhar também o espaço que existe fora, né? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui também é um ângulo, tá bom? Alguns autores, eles podem chamar, né, isso daqui como sendo o ângulo interno e esse o ângulo externo. Mas isso tudo é uma questão de ponto de vista, tá certo? Então eu posso entender. Eu posso entender isso aqui como sendo um ângulo interno e o outro externo, ou eu posso dizer que é um ângulo menor e um ângulo maior, tá bom? Não vai ter muito problema quanto a isso. O que é que acontece então? Deixa eu talvez vir para cá, vai me ajudar um pouco mais. Então, a gente tem aqui pronto. Então, a gente tem aqui o ângulo A, livre, o ângulo A, que geralmente a gente coloca como esse espaço, tá? E a gente representa por uma letra grega. Pode ser alfa, pode ser beta, pode ser sigma, pode ser delta, tá bom? O que é que acontece? Cada uma dessas pode ser esse pequenininho ou, vou escrever ele aqui grandão, pode ser, opa, esse espaço aqui do lado de fora também, e que eu estou chamando agora de B. Esse ângulo daqui é um ângulo menorzinho e o B é um ângulo maior, tá bom? Pode ser chamado ângulo interno e externo, enfim. O que é que acontece então? Existe uma relação entre a circunferência
e a formação de ângulos, se a gente observar como sendo um desses lados aqui, o raio, por exemplo, tá bom? E além disso, existem outras formas. Tem um ângulo que a gente chama de escrito, outro ângulo de circunscrito, tá certo? E a gente vai entender hoje justamente qual é a diferenciação entre essas, qual a relação que existe entre essas informações, tá certo? Eu vou aproveitar aqui o desenho que a gente já tem, ok? E eu vou fazer mais um segmentinho de reta aqui, de C até o ponto D, que está sobre a circunferência, tá bom? Então, a gente aqui dividiu essa circunferência toda em dois pedaços. Um pedacinho menor, um pedaço maior. Esse pedaço menor, ele forma um determinado ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar a mão livre. Ele forma um pedacinho aqui. Ele forma um determinado ângulo, alfa. Mas também aqui fora, nesse pedaço grande, ele também forma um ângulo tal. E esse ângulo, ele dá uma abertura maior. Então, do mesmo jeito que eu estou comparando as áreas que foram formadas, né, pela divisão, a gente tirou ali do centro uma fatia com uma fatia de pizza, a gente tem condição de dizer que essa área desse pedaço A, ele é maior do que a área de B. Tá bom? Mas isso aconteceu porque o ângulo que estava formando A, que era o ângulo alfa, era maior do que o ângulo que estava formando B, que é o beta, tá bom? E isso ainda acontece uma outra situação aqui da circunferência. Nesse ponto daqui, ó, nessa bordinha daqui, eu tenho menos borda do que esse pedação grande aqui, ó. Tá bom? Então, essa circunferência, esse pedaço da circunferência, ele é menor. Eu vou chamar esse pedaço da circunferência assim, ó, de A curvinha. É menor também do que o B curvinha. O A curvinha é maior do que o B curvinha. Professor, a gente chama assim de A curvinha e B curvinha? Não, tem um nome bonitinho para isso, né? Que nome bonitinho é que a gente coloca? A gente coloca de... Aqui, oxigênio que não é invenção minha. Arco circular. Tá certo? Então, o arco circular é a bordinha que é dada na circunferência e que é determinada pelo ângulo que está lá relacionado entre dois pontos e o centro. Dois pontos da circunferência e o centro. Vê a relação que existe. Então, quer dizer o seguinte, uma coisa que vai ser determinante, muito determinante para eu estabelecer aquela área, e aquela área, como é que a gente vai chamar agora? Também tem um nome bonitinho para ele, para a área. A gente chama de setor, tá bom? Tá bom, setor circular. Então, aquela área, aquele setor circular, bem como a bordinha, né, essa curvinha, que a gente chama de arco circular, eles estão diretamente relacionados com a abertura do ângulo. Então, quanto menorzinho for o ângulo em que eu vou determinar, menor vai ser o arco circular e menor vai ser a área. Dá para fazer outros exemplos, professor? Dá? Deixa eu ver aqui, tentar limpar aqui tudo. Deixa eu ver aqui.
Pronto, já limpei agora. Então, vamos lá. Vê só que bonitinho que fica isso aqui. Arco circular. Um centro e 2 pontos. Então, vou determinar um centro, ponto A. E agora sim. Vê só que bonitinha essa animação. Eu tenho aqui uma circunferência, beleza? À medida que eu vou entrando aqui, ó, vou passando, o que é que está diminuindo? É o raio? Não, o raio ele permanece igual, ó, desse ponto até esse ponto aqui, né, até o centro, a distância sempre é a mesma, tá bom? Então o raio permanece o mesmo. O centro é aquele I que está ali, ó, tá bom? E à medida que eu vou abrindo espaço, significa o quê, professor? Eu estou abrindo o ângulo, certo? Estou aumentando o ângulo. O que é que está aumentando? Está aumentando o nosso arco circular, tá certo? Então, ó, quanto mais eu percorro, maior vai ficando essa abertura e maior vai ficando o meu arco circular. Tem outro jeito de ver isso, professor? Tem aqui também. Deixa eu pegar aqui para vocês. Setor circular, que é para a gente ver a área. Então, eu vou pegar aqui o ponto L, que é o centro, e vou desenhar um ponto na circunferência. Eu vou estabelecer essa distância, M. Olha que bonitinho. Aqui a gente tem praticamente uma circunferência, ó. E aí eu vou diminuir o ângulo marcado, certo? Vendo aqui. Eu vou começar a aumentar o ângulo, ó. Estou aumentando esse ângulo, tá bom? Essa abertura aqui. Veja que eu vou aumentando aqui a abertura. Com isso, o tamanho da fatia de pizza vai ficando maior. Aumentei o ângulo, aumentei a fatia de pizza, ou seja, aumentei o setor circular. E a bordinha também está aumentando com o passar do tempo. Ou seja, existe uma relação direta entre o ângulo, o setor circular e o arco circular da circunferência. Tá certo? São medidas diferentes, de coisas diferentes, mas que elas estão totalmente ali interrelacionadas. Quanto maior eu tenho, isso não vai estar sendo influenciado pelo raio, tá? O ângulo mesmo que está sendo formado ali. Então vejam só, minha gente. Tem aqui esse espaço, ó, diferente, 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 e assim por diante. Então a gente tem que ter esse cuidado quando vai determinar esse assunto aqui. O que é que acontece também? Vou botar aqui esse setor circular, estabelecer esse aqui, certo? Pronto. Esse é o setor circular, M, L, M e N. Então, L é o centro, M é um ponto da circunferência e N é o valor ali que a gente fez o desenho do ângulo ali, a abertura do ângulo, tá bom? Então, todo cuidado a respeito disso aqui, tá certo? E aí a gente precisa falar sobre outra coisa também. A gente não mede ângulo, setor circular e arco da circunferência da mesma forma. Eles não têm uma mesma medida, né? Então, o ângulo, geralmente, a gente mede o ângulo em graus. Uma forma padrão de medir o ângulo, né? Então, a gente tem um ângulo de 45 graus, um ângulo de 90 graus. Tanto é que quando a gente vai desenhar aqui utilizando o ângulo com uma dada amplitude, eu vou aqui, pá, pá, e ele me pede qual ângulo. Olha o ângulo de 45 graus, como fica, certo? Então, eu acho que eu vou... Peraí. Então, ângulo com dada distância. Eu vou pegar aqui um ponto, vou pegar outro e vou colocar no sentido horário, para mudar um pouquinho. 45 graus. Olha a abertura, tá bom? Isso não depende só da... Aí eu vou pegar um ângulo aqui, um ponto aqui, outro aqui, com a distância parecida, no sentido horário, só que eu vou colocar 80 graus.
80. Vejam que aumentou o tamanho aqui, a abertura. Vou botar para cá uma distância menor do que 45. Eu vou colocar 15. Vejam que a distância do U e do U é pouquinha, do Q e do Q' é diferente, do S e do S' é diferente. Professor, e se eu aumentar de 15, eu vou fazer 150. É diferente. Esse 15 eu queria no sentido horário. Opa! Pronto. Então, vou fazer aqui com 15. No sentido horário. Acho que ficou demais aqui. Pronto. Aqui. Então, no sentido horário, eu quero 15 graus. Olha como ficou o J e o J' ficaram bem perto. O L, agora, com 45 graus. No sentido horário. Olha o L e o L', já ficou uma abertura maior. Vou pegar agora o N. E eu vou botar 90 graus, que é um ângulo reto, no sentido horário. Olha como ficou maior a abertura. E aí, assim, a gente pode brincar à vontade. 150 graus. Sentido horário. Se eu botar aqui 270, são 3/4 de uma volta. 180, que é a metade de uma volta. Percebam que há 270, que é 3/4 de volta. Opa. $270 no sentido horário. Olha como ficou. Praticamente símbolo do esporte espetacular, né? Pronto, e no sentido horário aqui também. 360, que é uma volta. Opa, pegou uma coisa errada. Esse e esse. 360 graus no sentido horário. Tem uma coisa errada. Tá 359. Opa. 170 saiu. Sentido horário. E aqui, vou botar 350, 60. Vou botar 359 graus. No sentido horário. Uma volta completa, praticamente. Tá vendo que, como vai mudando aqui, quanto maior a abertura, mais a gente vai encontrando de área e mais a gente vai encontrando de arco e de setor circular. Tá certo? E qual a relação que existe? A gente usa a regra de 3, basicamente, para resolver questões desse tipo. Tá certo? Regra de 3 em que sentido, professor? Vejam só. A gente tem... uma página. Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o horário local. Pronto. Vou botar isso aqui para cá também, o transferidor, vou precisar. Régua, não, tudo bem. Vamos lá. Então, eu vou pegar esse desenho aqui. Vamos escrever do zero.
Aqui estava só para medição. Aqui eu só vou conseguir calcular. Vamos ver se eu consigo trazer para cá. Pronto. Agora sim. Fiz uma circunferência, tá bom? Aí aqui a gente percebe o seguinte, ó, dado o centro, que o centro está aqui, e essa distância, a gente consegue aumentar aqui, ó, 10 centímetros. E aí, eu vou... Pronto. Então, aqui a gente tem como fazer os... Dado um certo ângulo, ó, andei pouquinho, setor circular baixinho e etc e tal. Aí eu tenho como destacar esse ponto aqui, que vem daqui até aqui. Isso aqui é o raio, tá bom? E aí, tem como... Opa. Pronto. Pronto. Tem como a gente, ó, estabelecer esse aqui. Quanto maior a abertura, ou seja, maior o ângulo, maior vai ser o setor circular, maior vai ser o arco. Como é que a gente mede o ângulo? Então, os ângulos, eles são medidos em graus. Os ângulos, eles são medidos em graus, na maioria das vezes. Certo? Tanto é que no compasso aqui, no transferidor, a gente tem 10, 20, 30, 40, 50. Isso aqui tudo são graus, tá bom? 10 graus, 20 graus, 30 graus e assim por diante. Já o setor, já o arco, tá bom? O arco da circunferência, a gente mede em radianos. Ok? E o setor? A gente geralmente calcula em metros quadrados. Depende da medida que tiver ali relacionada, centímetro, enfim, né? Mas hoje a gente não vai se ater, a gente vai se ater aqui entre o arco e o ângulo. E aí, quando a gente fala do arco e do ângulo, a gente tem a seguinte relação. Uma volta completa, ela sempre é a nossa referência. Uma volta completa, ela tem 360 graus, quando se fala em ângulos. E quando se fala em radianos, a gente tem 2π radianos. Certo? Radianos a gente coloca assim, rádio. Então, essa daqui é a nossa super, mega, ultra, blaster referência. Tá certo? A partir dela, a gente consegue captar um monte de mensagem. Tá certo? Quais são calcular os outros que a gente tem. Então, vamos lá. Se uma volta completa tem 360 graus, meia volta vai ter 180 graus. E quanto vai ter em π, em radianos? 2π dividido por π, a gente pode fazer a conta aqui, ó, 2π dividido por 2, vai sobrar só o π. Vai ter π radiano. Meia volta, π radiano. Um quarto de volta. Um quarto de volta é o famoso ângulo reto, que é uma volta dividida em 4 partes. Isso aqui, que 90 graus, é o ângulo reto. E isso quanto dá em radiano? Ou, isso aqui é a metade, ó. Isso aqui vai ser a metade. Só que π sobre 2 radianos. Tá bom? Ah, 1/8 de volta. Quero saber quanto é que dá 1/8 de volta.
quiser dividir, enfim. 1/8 de volta, ou seja, a volta dividida em 8 partes iguais, vai ser a metade do ângulo reto, 45 graus. Ah, esqueci de escrever aqui, 180 é chamado de ângulo raso, tá? Porque é tão comum falar do ângulo reto que eu esqueci. 45 não tem nenhum nome especial. Então, 45 graus. E a metade de π sobre 2 vai ser π sobre 4 radianos. Π quartos radiano. Tá bom? Ah, professor, e se eu quiser um outro ângulo qualquer que não seja um resultado de uma divisão dessa? Tem como fazer? Tem. É só você usar a regra de 3. Por exemplo, 30 graus. Quanto é que ele vale em radianos? Não é que o π vale, a gente pode mudar a unidade de medida. O ângulo a gente calcula em graus. O equivalente é o setor, o arco circular. Então, quanto equivale aquela bordinha ali? Se eu abrir 30 graus, ela vai equivaler quantos radianos daquela circunferência, tá bom? Então, eu não sei quanto é. Então, vamos fazer regra de 3. Como é a regra de 3? Eu sei da relação principal. 360 é igual a 2π. Mas eu quero saber somente 30 graus. Então, isso aqui vai ser quanto? X. Tá certo? E aí, eu vou fazer isso utilizando a regra de 3. Multiplico de cima por de baixo, de cima por de baixo. E vai colocar isso aqui como igualdade, né? Que tipo de igualdade é essa? 360 vezes x. Opa. E ali, 30 vezes 2π. Professor, por que o senhor não usou... como é que se diz? O grau aqui, né? 360 graus e aqui o 30 graus. Porque é o seguinte, desse lado só tenho graus. Do outro só tenho radianos. Então, o resultado daqui, esse aqui vai acabar eliminando esse grau. E aqui a gente vai, de todo jeito, calcular o radiano, tá bom? Vamos lá. X é igual a 30 vezes 2 dá 60. 60 vezes π, 60π. Professor, que danado é o π? Lembrando, e a relação que existe é um número que foi identificado toda vez que eu pego todo o comprimento da circunferência, pode ser uma circunferência grande, pequena, enfim. Toda vez que eu pego a circunferência, tá bom? O cálculo em centímetros, em metros, enfim, de uma circunferência, e eu divido pelo valor do raio, sempre se encontra um valor que é esse valor, que é um número irracional, e que com o tempo ele ficou chamado de número π, tá bom? Então, π é a relação que existe entre o setor, o tamanho da circunferência e o raio da circunferência. Só puxar aqui para poder a gente lembrar, relacionar bem isso. Opa, cadê as anotações? Puxei demais. Pronto. Toda vez que a gente puxar, que a gente calcula o valor dessa linha aqui, ó, que circunda, que é a circunferência, e divide esse valor pelo comprimento do raio, sempre vai dar um número que é 3,1415, não, 1417, alguma coisa. Não tem um número finito de casas decimais. Até o dia de hoje não conseguiu, tá bom? E por isso ele é chamado de número irracional, ou seja, um número que a gente não consegue escrever como sendo uma divisão entre outros dois. Certo? De forma exata. Vamos lá. Puxando aqui de novo, voltando, que a gente precisa calcular aqui. Então, a gente tem aqui, tem 30 graus e quer passar, e quer ver qual a relação que existe na circunferência dele em radiano, desse ângulo aqui, qual vai ser o tamanho do arco.
A gente tem 360 vezes x, 30 vezes 2, 60. O π é uma constante, tá? A gente deixa ela aí. E a gente vai dividir esse valor por 360. Um jeito mais simples é o seguinte. Se a gente dividir por 10 em cima e embaixo, deixa eu botar aqui, dividido por 10, tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai ter 6π dividido por 36. Só que tanto 36 quanto o 6 dá para dividir por 6. Tá bom? Então, nós vamos simplificar e vamos ver quanto é que vai dar isso. 6 dividido por 1 ficou 1 vezes π. Embaixo, 36 dividido por 6 dá 6. Esse 1 vezes π vai dar o próprio 1. Então, é π. 1 vezes π vai dar o próprio π. E embaixo, 6. Ou seja, radianos. Isso significa que quando eu tenho um setor circular, que ele é aberto por um ângulo de 30 graus, o arco da circunferência tem uma medida de π sobre 6 radianos. Ele tem equivalência de π sobre 6 radianos. Tá bom? Então, esse é o valor da equivalência. Os exercícios da gente estão baseados nisso, de você descobrir qual o valor da abertura daquele ângulo e qual a correspondência dele em radianos. Tem outro exemplo, professor? Tem. Vamos lá puxar outro exemplo aqui, ó. Eu quero saber... Pode ser o contrário também, né? Pode, lógico que pode. Então, imagina que eu tenho aqui um arco que ele tem aqui... Deixa eu ver... 8 πs radianos. 8 πs sobre 3. 8t, não, 8 terços de π. 8 terços de π radiano. E eu quero saber quanto é que isso aqui fica em graus. Quero saber qual o ângulo que dá essa abertura aqui, que consegue calcular um setor, um arco circular desse tamanho. Tá bom? Quanto é que esse aqui vale em graus? Então, eu não sei, né? E aí vamos fazer o seguinte. Eu vou até pegar um exemplo antes mais fácil. Espera aí. E depois eu volto para o 8 terços, eu prometo. Tá bom? Só para vocês se... Eu vou botar 3π radiano. E eu quero saber quanto é que isso vale em graus. Pronto. Depois eu volto para o 8 terços, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu sei que se eu tenho uma volta completa, eu tenho 2π. E uma volta completa é 360 graus. Só que agora a gente tem 3π. E eu quero saber quanto é que isso vale em graus. Então, eu vou escrever aqui como sendo y agora, tá bom? Só para mudar a letra. Como é que eu faço para mudar a letra? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, ó, só resolver essa regrinha de 3. Vai ficar o 2π vezes y igual ao 3π vezes 360. Uma coisa que eu gosto, adoro fazer é, se eu quero descobrir só o valor de y, deixo o y sozinho desse lado. Eu vou deixar montadinho do mesmo jeito, só que com esse 2π, que antes estava multiplicando, lá do outro lado, estava multiplicando o y, aqui ele vai dividir tudo isso aqui. Por que eu botei para esse lado? Gente, olha, vamos poupar nosso trabalho. Π dividido por π dá 1. Então, ó, desaparece. O pessoal até diz assim, corta o π de cima pelo π de baixo. Não é simplesmente cortar o π, tá certo? É você dividir o π pelo próprio π. Π dividido por π vai dar 1, tá bom? Depois tem 360 dividido por 2. E aqui, ó, eu vou pegar 360, vai dividir por 2, vai dar 180. E o 2 dividido por 2 vai dar 1.
divisão por 1. Vê que maravilha vai ficar. 3 vezes 1, 3 vezes 180. 3 vezes 180 vai dar 540. E embaixo vai dar 1 vezes 1, que é 1. 540 dividido por 1 é o próprio 540 graus. Então, 3π é igual a 500, é equivalente a 540 graus. Por quê? Quando a gente abre um ângulo com 540 graus, que é mais do que uma volta, porque uma volta são 2π. Eu dei uma volta e meia, na verdade. Então, eu somei uma volta completa, que é 360, com meia volta, que é 180. Isso aqui vai dar exatamente 540 graus. Tá certo? Professor, e o outro exemplo lá? Que às vezes a gente tem fração e tem gente que fica com medo de fração. Não precisa, né? Vou pegar aqui o exemplo do 8π sobre 3. E eu quero saber quanto é que isso vale em graus. Tá certo? Que eu tenho o setor, o arco circular, né? E que eu tenho o ângulo. E eu quero relacionar esses dois. Quanto é que vai ser equivalente? Eu tenho referência. Qual a minha referência? A minha referência é que uma volta completa tem 2π. E uma volta completa tem 360 graus. Aí eu acho que vocês, alguém aí já percebeu o seguinte. Professor, se uma volta são 2π, meia volta é 1π só. Eu não vou precisar dividir ninguém por 2. Vê que massa. Quem pensou assim, tá muito, muito legal. Em vez de usar o 2π e 360, eu posso usar só meia volta, que é 1π e 300, e no lugar do 360, usar meia volta, que é 180 graus. Perfeito. Isso facilita ainda mais a conta, tá bom? Mas para quem não se lembrar, 2π é igual a 360 graus. Isso aí a gente não vai errar, tá bom? É só lembrar do passo do skate, no ciclismo, no surf, quando você consegue dar uma volta completa, deu um 360, né? Então a gente tem mais fácil lembrar por isso. Só que agora eu quero 8π sobre 3. Esse número todo mesmo, tá? E eu quero saber quanto isso vale. Eu vou chamar isso aqui de A, ou H, para mudar as letras, certo? Então eu tenho o seguinte, 2π multiplicando o H. Vou escrever aqui, 2π, 2 vezes π, multiplicando o H. E do outro lado eu tenho 360 e 8π sobre 3. 360 multiplicando 8π sobre 3. Qual a vantagem de escrever isso, né? Lembra que eu falei, eu não quero saber quem é o H, então eu vou deixar o H sozinho aqui desse lado. Vou fazer o 360, vou reescrever ele, vou reescrever o 8π sobre 3, e aqui eu tenho 2H, não está escapando aqui demais. E aqui eu tenho o 2H que está multiplicando, e lá do outro lado ele faz a função inversa, ele divide 2 por π. Só que isso aqui é uma multiplicação, então está todo mundo de cima se multiplicando. E embaixo, todo mundo de baixo está se multiplicando. 2 está multiplicando o π, que está multiplicando 3. Eu adoro escrever desse jeito porque a gente consegue simplificar. Olha, π dividido por π dá 1.
8 dividido por 2 dá 4. E 360 dividido por 3 dá 120. Então, aqui embaixo só sobrou 1 e 1. Que não, 1 não vai fazer diferença nenhuma. E aqui sobrou 124 e 1. Aí, o que é que a gente tem? Tem que H é igual a 120 vezes 4. Ou seja, 480. 480 o quê? Graus. Porque o que a gente estava adivinhando está daqui do lado do ângulo. Então, 480 graus. Professor, se usasse só o π, a conta ficaria menor? Ficaria um pouco menor, mas o resultado seria o mesmo. Vou mostrar para vocês. Então, não dá mais para puxar. Vou fazer aqui mesmo. Deixa eu puxar aqui para vocês. Resolver de... Aqui, azulzinho, preto. Esse outro cálculo. Se usar o π no lugar do 2π e o 180 no lugar do 360. Então, a gente vai ter o seguinte. 8π sobre 3. E aqui a gente vai ter... Vou colocar H de novo, tá bom? Porque não vai ser diferença, é a mesma variável. Esse daqui, o π, vai multiplicar o H. E é estranho porque a gente vê dois símbolos não numéricos, né? Mas o π é um número para a gente, tá? E aqui do outro lado eu tenho o 8 vezes 8 terços, que multiplica o π, que multiplica 180. Ó, gente. Quem vai ser o H, né? Eu vou pegar o H e vou deixar ele sozinho aqui. Vai ser 8 terços, o π e o 180. Aquele π que estava lá multiplicando o H, ele está multiplicando. Do outro lado, ele está fazendo a operação inversa, que é dividindo. Que maravilha, gente. Olha só o que, é que vai acontecer. Π dividido por π dá 1. Bom? 180 dividido por 3 dá 60. Era melhor colocar de outra cor, né? Não me confundir. Vou botar de verde. Π dividido por π dá 1. 180 dividido por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 180 dividido por 3, 60. Aí só quem ficou aqui em cima, 8 vezes 1 vezes 60, e só quem ficou embaixo foi o 1. Então ficou 8 vezes 60. E 8 vezes 60 é igual a 540. Ah, professor, realmente ficou uma continha um pouquinho menor. De fato, fica um pouquinho menor, né? E aí, a gente pode fazer tanto para descobrir qual é o valor do arco, né, com o comprimento do arco aí, como a gente também descobrir o valor do ângulo que vai dar aquela abertura dali. Então, vejam como são dois conceitos que estão dentro da circunferência e que eles estão intimamente relacionados um com o outro. E a gente precisa ter esse cuidado aí também, tá bom? Os exercícios estão baseados nisso, de vocês descobrirem qual o valor. Então, eu peço para que vocês olhem com atenção, vejam o exercício, tirar a dúvida, vocês podem perguntar. Vocês têm até a semana que vem para fazer isso, até segunda-feira que vem, e me coloco à disposição de vocês. Tem mais alguma pergunta ou alguma dúvida que queiram tirar agora? Podem perguntar. No caso, só o Jean, né, aqui. Não, Jean? Então... Não tenho não, professor. Pronto, então tá. Só fazer o exercício agora. Qualquer pergunta pode fazer. E até a próxima terça-feira, tá bom? Terça-feira, 4 horas da tarde. Beleza? Tá certo, professor. Tchau. Boa tarde. Boa tarde também. Terminei a gravação.